mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
receber, Senhor, essa noite a tua unção, Pai. Vem nos tocando com o teu Santo Espírito. Aleluia, Senhor Deus. Diga, Deus já tem. Deus, um caminho aberto pelas águas. Faz romper, Senhor, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, dá uma salva de palmas para o Senhor. Ele é a nossa força necessária. A nossa parte, querido, é continuar. A nossa parte é não vacilar, é não oscilar. A palavra fala do homem de ânimo dobre. Você sabe o que é ânimo dobre? Em uma hora tá bem, em outra tá mal. E não é porque a gente não passa por coisa, a gente passa. Tem hora que a gente tá bem, realmente tem hora que a gente não tá tão bem. Mas isso não deve baixar o nosso ânimo, nem dividir o nosso ânimo. O que a palavra fala? Que você tem que ser firme. Firme nas suas decisões que você toma. Então fazer até quando não tem vontade de fazer. Às vezes não é que a pessoa não esteja bem fisicamente. Às vezes ela não está bem emocionalmente. E isso já dobra o ânimo dela. Não, eu vou. Não vou mais não. Não, eu vou. Não vou mais não. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Se tem passado disso, é coisa do diabo. É bíblico. Se o teu sim é sim, seja sim. Em tempo de guerra, você tem que ter uma palavra só. É uma palavra só. Aqueles que contam contigo, aqueles que geram confiança em você. E o próprio Deus, que a nós nos encarrega de determinadas coisas. Se perceber que o nosso ânimo é dobre, Ele simplesmente não nos incumbirá de nada. Porque o homem que oscila, ele é como a onda do mar. Você já olhou a onda do mar? Ela vai e vem. Ela vai e vem. É como um vento passageiro que leva embora toda a alegria, todo o ânimo. Então hoje eu queria que você dissesse a você, se você tem esse problema de ânimo dobre, que você se firme na palavra que o Senhor vai te dar essa noite, para que você não seja enganado, para que você não seja como aquelas pessoas que se dividem entre o certo e o errado. Não, eu escolhi um caminho, e esse caminho que eu vou seguir é pro resto da vida. É como aquelas pessoas que chegam para nós e perguntam: você ainda é crente? Eu vou ser crente pro resto da vida, querido. Meu ânimo não é dobre. Ah, eu amava fulano, aí parou de amar, então nunca foi amor. Que o amor não diminui. Essa é a verdade. Isso é ânimo dobre. Queria que você orasse agora e dissesse: Senhor, coloca em mim um coração consolidado, uma certeza da minha firme convicção, do que eu tenho buscado, do que eu tenho ansiado, do que eu tenho desejado. Pai, nós estamos aqui essa noite para te buscar, e nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Mas muitos, Senhor, têm dobrado seu ânimo. Às vezes estão firmes, às vezes não. É como essa chuva que deu agora. E isso sem empecilho de alguém vir para a igreja. Isso é ânimo dobre. Não está baseado naquilo que vai acontecer, mas naquilo que eu creio. Você pode dizer: eu creio e vou permanecer firme, crendo, e não vai passar o meu ânimo. Não é a situação que vai mudar o meu ânimo. Não é o que eu vejo que vai mudar o meu ânimo.
Eu vou permanecer crendo. É como essa canção que nós cantamos: em tempo de guerra você nunca deve parar de lutar. Se alguém se levantou contra você, se alguém te traiu, se alguém falou algo que você não gostou, não importa, não é sobre eles. Você entende que não é sobre eles, é sobre Jesus e você. É sobre o que Jesus quer fazer na sua vida. E a palavra disse que aquele que tem ânimo dobre deve se converter ao Senhor e buscar ter sua fé consolidada, firmada, independente das situações, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Se 1000 estiver caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita, se você tiver o ânimo firmado na rocha, não será atingido, permanecerá de pé, que o seu ânimo não oscila, não é barganhável. Pai, nós estamos aqui crendo nessa palavra, que a tua palavra é viva e eficaz para fazer em mim como alguém que está construído sobre uma rocha inabalável. Que as tempestades vêm, as chuvas acontecem, mas não me tiram da minha posição, nem roubam a minha fé, não tiram a credibilidade que eu tenho em Ti, Senhor. Vem essa noite, que seja uma noite cheia do Teu Espírito Santo. Isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, dá um glória a Deus, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Eu estava olhando vocês aqui de cima, né? Nós somos tão pouquinhos hoje, né? Mas eu estava lembrando do tempo que a gente começou lá atrás, que era nas quartas-feiras, e a gente fazia o culto. E às vezes só era eu, a minha família, e não era essa família grande que é hoje, né? Que hoje tem o Douglas, tem o Léo. Não, era só, e tem a Débora. Nesse tempo não tinha nem a Débora. E eu lembro que era eu, Patrícia, Lara, Lília e uma irmã lá que vinha. Toda quarta ela vinha. Mas, meu irmão, aquele culto era um fogo. Descia do céu, realmente unção, graça. Então não se preocupe, amém? A palavra diz: se tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará presente. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos receber o Léo em nome de Jesus. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Levanta as mãos para cá, Pai. Aqui está teu filho, que se eu possa usá-lo de uma forma maravilhosa, trazendo todo o norte dessa palavra, traz esclarecimento dela, para que a gente possa, Senhor, ser abençoado nessa noite. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Tudo bom com você, pessoal? Que a graça e a paz do Senhor Jesus ela esteja no meio de nós nessa noite, e que a gente possa ser conduzido a aprender mais sobre Jesus, aprender mais sobre Cristo e aprender mais sobre a igreja do Senhor. Amém. Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 2. A gente vai estar estudando o capítulo 2 de Apocalipse, que dando continuidade, né, ao que a gente já começou na quinta-feira retrasada. Sim, o pessoal tá falando aí do som aí, eu não tô entendendo muito, mas vai dar certo. Amém? Pessoal, hoje a gente... Amém, né? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade, como eu já disse,
E a gente vai estar adentrando num ponto que é muito importante para nós, muito importante para que a gente esteja atento a essa mensagem, que é Cristo falando às igrejas. A gente vai começar a estudar as 7 cartas de Cristo às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia, e é isso que a gente vai estar estudando nessa noite, amém? O som ele está um pouco estourado, mas tenta focar na palavra, tenta focar naquilo que Cristo quer falar contigo nessa noite, que é o mais importante, amém? Pessoal, antes da gente começar, e a gente tem muito chão para percorrer nessa noite, as 7 cartas, as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas as 7 igrejas da Ásia e são essas as 7 cartas que a gente vai estar estudando ao longo dessas 3 quinta-feiras. Por que 3 quinta-feiras? Porque hoje eu vou estar encarregado da gente estar passando o estudo sobre as 3 primeiras cartas: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. As 7 cartas, elas seguem, só introduzindo, tá? Elas seguem o mesmo padrão de escrita, sempre começando com uma mensagem ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. O nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Bom, as 7 cartas, elas seguem o mesmo padrão de escrita e ela fala dos aspectos de Cristo com base na visão do Filho do Homem, que foi o que o Cícero pregou na quinta-feira retrasada, que está lá no capítulo 1, nos versículos 12 a 16. Cristo, é importante destacar que Cristo ele conhece cada uma das 7 igrejas particularmente. Ele não só as conhece pessoalmente e particularmente, como ele conhece também a sua geografia, onde elas estão localizadas. Cristo, a gente sabia que ele era um pregador exímio da palavra. Ele tinha um conhecimento total da palavra, não só por ser ele Deus, mas também porque ele se preparava para os seus sermões. Ele estudava para pregar e ele sabia o contexto de cada lugar onde ele estava pregando e a mensagem que ele ia passar para cada igreja. Cristo, ele enfatiza a necessidade total e a atenção que a gente tem que ter a cada uma dessas mensagens para cada uma das igrejas. Então é importante que a gente esteja com os nossos ouvidos atentos, não para mim, mas para o Espírito Santo, para que ele fale ao teu coração nessa noite. E apesar de serem 7 cartas, elas são uma única só carta. São 7 que formam uma só mensagem única para todas as igrejas de todas as épocas e de todos os lugares. Elas não eram só para aquelas igrejas daquela época, mas elas também são para a igreja de hoje. São para nós, igreja brasileira, são para nós, igreja ouvir, são para as igrejas do mundo todo. E qualquer igreja pode ser semelhante a uma dessas igrejas. Amém? Ficou claro isso? Amém. Então, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos estar orando para a gente estar começando. Amém? Amém, Senhor Jesus. Amém, Deus, Pai, Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, para examinar, Senhor Deus, estudar, Pai, e aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Que nessa noite, Senhor Deus, o nome de Jesus seja exaltado aqui, Pai, e que Teu Espírito venha sobre nós, Senhor Deus, tirando toda a venda, rasgando todo o véu e desvendando os nossos olhos, Senhor Deus, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, nos nossos corações e que ela penetre, Senhor Deus, que ela rasgue o nosso coração e que a gente seja levado, Senhor Deus, a refletir e a mudar as nossas ações, Pai, de acordo com aquilo que Tu falou, Senhor Deus, a essas igrejas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que nenhum empecilho da mente ou cansaço do corpo venha impedir-nos, Senhor Deus, de ouvir a Tua mensagem, de nos atentarmos para a Tua voz nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas. Então vamos lá, certo? A primeira carta, a igreja de Éfeso. Vamos estar lendo aqui do versículo 1 ao versículo 7. Vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas coisas. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita
as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. E lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus e aleluia por essa promessa do Senhor para nós. A igreja de Éfeso, vamos lá. Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor. Essa cidade, como a gente bem sabe, ela foi aquela a quem Paulo destinou uma carta para falar com aqueles irmãos daquela igreja. Éfeso era a maior cidade daquela região da Ásia. Ela tinha cerca de 300 mil habitantes e ela foi uma cidade em que, a partir dela, outras igrejas surgiram. Como a gente bem sabe, quando Paulo estava falando aos Efésios, aquela igreja daquele lugar, naquela cidade, eles tinham ali uma das 7 maravilhas daquela época do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana, ou no caso, o templo da deusa Ártemis. As duas são as mesmas deusas, só mudam de acordo com a região. E aquela cidade, ela foi uma província romana muito importante. Ela era o centro bancário mais rico daquela parte do mundo. E ela era uma cidade muito independente e orgulhosa devido à sua deusa. Eles se gabavam por causa dessa deusa que eles tinham lá e por causa desse templo que era muito grande. E essa igreja, Cristo destinou essa mensagem a cristãos que são fiéis e que são zelosos quanto à mensagem, que são zelosos quanto à sua prática de vida cristã. Mas Cristo tinha contra eles uma coisa: eles perderam seu primeiro amor. Eles deixaram que o fogo se apagasse no seu coração. E Cristo, ele diz o seguinte para essas igrejas: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Se você se atentar, no capítulo 1, ele vai dizer que ele tinha as 7 estrelas. Mas aqui ele diz que ele conserva. O que é o sentido de conservar? Ele tem dentro de sua mão. Imagina que tu tem uma moeda na tua mão. Era assim que Cristo tinha. Ele tinha um tesouro, ele estava protegendo a igreja, ele guardava a igreja. Ele conservava dentro de sua mão. Ele não estava apenas só tendo, ele estava conservando. E ele vai dizer, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Vai dizer que os candelabros estavam ao lado dele, mas no caso aqui ele estava andando no meio dos 7 candelabros. Assim como ele estava andando no meio daquela igreja, ele anda aqui no meio de nós. Cristo anda no meio de nós, que a gente tem essa consciência que a todo momento o Senhor está conosco e ele anda no meio da gente. Ele é real nas nossas vidas, ele é real aqui nesse ambiente dessa igreja, ele é real dentro do teu coração, ele é real no teu relacionamento. E Cristo fala: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Éfeso, ela era uma cidade que ela tinha um privilégio como nenhuma outra igreja teve. Ela teve o privilégio de ser ensinada tanto por Paulo, no seu início, no começo da igreja, como ela teve a oportunidade de ter como pastor, ao final, em outra época, João. Ela teve 2 dos grandes apóstolos sendo aqueles que a lideraram, sendo aqueles que a ensinaram. E dentro dessa cidade de Éfeso, na época de Paulo, aconteceu um avivamento tão grande, que os feiticeiros e ocultistas daquela época, eles começaram a renunciar às suas práticas ao ponto de denunciar o seu próprio pecado a público e ao ponto de queimar os seus livros de feitiçaria e ocultismo.
O avivamento que aconteceu naquele lugar foi tão grande, que aquela igreja, ela se tornou uma igreja que tinha um conhecimento tão grande sobre Cristo e tão avançado que ela não permitia dentro dela falsos apóstolos, falsos ensinos, porque eles tinham um conhecimento que eles obtiveram de Paulo, e ao final, em outra época, na época de João, eles tinham um outro conhecimento. O conhecimento que eles tinham e o zelo que eles tinham eram tão grande, que nenhuma outra igreja se equiparava ao conhecimento que eles tinham. E isso, para eles, tornaram eles tão zelosos, tão praticantes da palavra, da vida cristã. Mas o que é que o Senhor vai dizer para ele? Eu tenho contra ti uma coisa: você abandonou o primeiro amor. Você abandonou aquilo que ardia dentro do teu coração no início. Você abandonou o sentido real do que é zelar pela fé, do que é praticar o labor, do que é perseverar, do que é ter uma teologia concreta, fiel a Cristo, fiel à palavra no meio de ti. Cristo, ele tinha isso contra a igreja de Éfeso. Você perseverou, você suportou as provas por causa do meu nome, mas tu abandonastes o real sentido, tu perdestes o foco, as tuas obras só estavam sendo em vão se tu não tinha Cristo. E o que é esse perder o primeiro amor dentro deles? Acho que já ficou claro dentro de você. Eles perderam o relacionamento com Cristo. Eles só estavam sendo cristãos de fachadas, cristãos que estavam indo pelas obras, cristãos estavam trabalhando ali, trabalhando. Mas, cara, eles perderam o sentido, eles perderam o amor por Jesus. E o que adianta nós sermos uma igreja em que a gente trabalha, a gente faz de tudo pelas obras, pelo reino, se a gente perder o real sentido de que é amar a Cristo, de que é amar o nosso próximo, o nosso irmão? O que adianta a gente ser uma igreja que pratica tantas coisas, faz tantas coisas, para que o nome da nossa igreja ou o nome de Cristo seja exaltado, mas as pessoas não vão ver Cristo em nós? Não adianta a gente sermos cristãos zelosos se a gente não tem o amor ao Senhor, se o fogo do Senhor não arde dentro de nós, se Cristo não fala mais com nós. Não adianta a gente só vir para cá todo domingo, ou sermos uma igreja que está ali tão ativa, mas se a gente se esqueceu de abrir a nossa Bíblia dentro do nosso quarto e estudá-la, a se alimentar dela, deixar que ela entre dentro do nosso coração. Não adianta a gente ser assim. E Cristo tinha isso contra ela, mas ele vai dizer: você não tolera falsos ensinos. E a gente vai descobrir mais o que eram esses falsos ensinos. E Cristo, ele sabe, sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Essa igreja, ela conhecia os falsos ensinos, ela se atentava a isso. E mais na frente a gente vai ver uma outra igreja que não tinha esse mesmo tipo de conhecimento. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o meu primeiro amor. Qual eram essas provas que essa igreja suportou? Como a gente sabe, como eu já falei, lá dentro daquela cidade tinha esse templo da deusa Diana. E aquela cidade tinha muitos artífices, pessoas que fabricavam estátuas, e o sincretismo religioso dentro daquela cidade. A idolatria era tão grande, que a igreja era pressionada por eles. Era pressionada por esses idólatras, pela cultura daquele lugar. Mas mesmo assim, a igreja suportou, sem esmorecer, sem reclamar, sem pestanejar. Mas ainda assim, Cristo tinha contra elas: você abandonou o meu primeiro amor. Não adianta só a gente suportar as provas, aqueles que falam mal da gente, se a gente abandonar o primeiro amor. Se atente àquilo que o Espírito diz às igrejas, que você esteja atento e ouça. Volte ao seu primeiro amor, volte a arder o teu relacionamento com o Senhor.
Volte à prática do teu devocional. E se você tem parado de praticar o teu devocional, cara, não perde isso. Se atenta, volta, começa a buscar cada vez mais o Senhor e deixa Ele ser o único no teu coração. Deixa Ele que Ele seja o combustível, aquele que faz tu ser zeloso por Ele nas obras. Que Ele seja o real sentido dentro de nós, no nosso coração, de que temos que fazer para que o nome dEle seja conhecido e para que o nosso irmão veja Cristo em nós. Que a gente se atente a essa mensagem do Senhor para a gente. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Esse candelabro do lugar, Cristo está dizendo que vai tirar, dá para a gente associar com a parábola da vinha. Que quantos sabem, quantos lembram dessa parábola que Cristo vai dizer? Está lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 41, se tu puder abrir rapidinho aí. Cristo ele vai dizer que tinha uma vinha, que ela foi muito bem cuidada, que ela foi muito bem preparada, e Cristo, o dono daquela vinha, passou aquele lugar para os lavradores. E isso Cristo está continuando, perdão. Cristo está falando que a vinha ela foi arrendada aos lavradores, depois foi arrendada... Perdão, deixa eu voltar ao gancho. Bom, Cristo está falando nessa parábola que tinha uma vinha que ela foi arrendada a uns trabalhadores. E quando chegou na época da colheita, quando Cristo mandou que fosse buscar aquilo que era a sua parte, né? Aquilo que era parte do dono da vinha, os lavradores mataram os servos, e depois vieram outros para recolher a colheita, e os lavradores mataram novamente. E quando o dono da vinha mandou o seu filho, os lavradores pensaram, o dono da herança, vamos matá-lo e ficá-lo com tudo. Só que Cristo vai dizer, o que é que ele faria com eles? Eles responderam, fará parecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Se a gente não se atentar a isso, se a gente não se atentar a essa mensagem, aquilo que foi confiado a nós, e a gente deixar esmorecer, a gente deixar se apagar, ela vai ser confiada a outros. Porque aquele que tiver com os ouvidos atentos para que o Cristo está falando, ele vai usá-lo. E que a gente não possa fechar os nossos ouvidos, mas que a gente esteja atento para o que Cristo está falando para a gente. Volta ao teu primeiro amor, volta à prática correta e à motivação correta do teu zelo, do teu labor, de tu estar estudando teologia, de tu estar buscando mais de Deus, que seja Cristo a motivação do nosso coração. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também as odeio. Aqui trazendo para a gente entender mais sobre os nicolaítas, quando eu estava estudando para essa palavra, a Bíblia ela não fala muito, ela não se aprofunda muito sobre quem eram os nicolaítas, nem sobre a sua origem. Mas o que é que essa seita, o que é que essa doutrina dos nicolaítas eles pregavam? Eles pregavam que você podia ser cristão e mesmo assim você podia comer alimentos sacrificados a ídolos e que você podia praticar a imoralidade sexual. A doutrina deles não era só tão grave dessa forma, mas era mais grave ainda porque ela dizia que você podia ser um cristão, você podia ser alguém convertido e mesmo assim continuar praticando essas coisas. É como eles falavam, que se a tua alma é uma coisa e o teu corpo é outra. Que na igreja é só a tua alma, mas fora é o teu corpo. E que você podia conciliar essa vida de pecado e ainda assim ser cristão. Essa era a doutrina dos nicolaítas. E sobre a sua origem, não se sabe muito ao certo, mas alguns estudiosos, isso não é o que a Bíblia fala, tá? Alguns estudiosos do começo, do início da igreja e outros estudiosos mais modernos acham, né, é uma teoria de que os nicolaítas descendem de Nicolau, que foi um dos 7 diáconos que lá no início da igreja primitiva em Atos
foram levantados pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos, quando eles estavam muito sobrecarregados de funções. E os diáconos, eles foram encarregados das práticas de serviços que não estava dando para os apóstolos tomar de conta naquele momento. Alguns acreditam, né, isso não é o que a Bíblia fala, que os nicolaítas descendem desse Nicolau, mas não se sabe ao certo, que em algum momento esse Nicolau, ele perdeu a fé, ele ficou descontente com a igreja e ele começou essa seita. Mas não se sabe ao certo se é isso, porque todas as seitas, elas geralmente, quase todas, o seu nome descende do seu criador. Por isso que há essa teoria. Mas continuando, o que Cristo vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se você perseverar, se você continuar, se você voltar ao primeiro amor e se você não deixar apagar a chama de Cristo dentro do teu coração, Ele te dará o fruto da árvore da vida. Que promessa tremenda é para nós saber que a gente terá a vida eterna com Ele, o fruto da árvore da vida, e a nossa vida, ela vai ser outra com Cristo. O conheceremos totalmente, completamente, face a face, e o adoraremos por total e completo. Esse será o sentido do nosso coração e da nossa vida com Ele eternamente. Então, persevera, permaneça e volte ao teu primeiro amor. Continuando, vamos lá para a carta de Esmirna, carta à igreja em Esmirna. Só trazendo um ponto importante também, nessa época em que do apóstolo João, da revelação de Cristo ao apóstolo João em Apocalipse, só ele estava vivo, os outros apóstolos já tinham morrido pelo martírio, já tinham sido martirizados, e somente o apóstolo João continuava. E ele foi levado à ilha de Patmos preso por Domiciano, que foi um imperador que para muitos foi considerado como o segundo Nero. Suas obras eram tão malignas, suas atitudes eram tão malignas, que ele foi considerado como um sucessor de Nero. E mesmo João sendo mandado para uma ilha que foi uma prisão, mesmo assim a igreja não foi parada, a igreja não parou. E a mensagem chegou até ele e foi revelada, e ela está sendo revelada desde aquela época até nós no meio de hoje. Em nome de Jesus, ela vai continuar sendo revelada mais ainda. E que a gente creia nisso, que essa mensagem é para todos nós. A carta de Esmirna, ela retrata cristãos que sofreram sobre intensa pressão, cristãos que sofrem sobre intensa pressão e que necessitam de uma mensagem de confiança, que necessitam de um combustível para continuar. Esmirna é o exemplo de uma igreja pequena que se mantém fiel a Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Das 7 igrejas do Apocalipse, essa era a igreja mais sofrida. E essa igreja, fora outra igreja que a gente vai ver lá na frente, que eu não vou dar o spoiler, foi duas das que não receberam nenhuma crítica de Cristo. Ela tinha algo muito precioso dentro dela, ela carregava algo muito precioso. E Esmirna, assim como Éfeso, ela era uma cidade muito importante, era uma cidade portuária, assim como Éfeso, que havia sido destruída muito antigamente, antes de Cristo, e ela foi reconstruída diversas vezes. Como Cristo, essa igreja, ela foi morta, mas hoje ela vive. Aquela cidade, ela foi morta, mas agora ela vivia, assim como Cristo. E assim era essa cidade, a única das 7 igrejas do Apocalipse que sobrevive até hoje. Se tu der um Google, tu vai ver que essa cidade ainda permanece de pé. Ela é conhecida como a cidade de Izmir, na Turquia asiática, e ela está lá ainda. Diferente das outras igrejas, essa foi uma igreja que continuou de pé, foi uma cidade que continuou de pé. E o Espírito Santo, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, versículo 8 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza,
Embora você seja rico, e a blasfêmias dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Cara, é precioso essa parte e essa igreja. Por quê? O primeiro e o último. Cristo é aquele que está lá no começo, desde a criação, e é aquele que vai estar lá no final. Ele é o alfa e o ômega, o início e fim. Ele é conhecedor de tudo e sabe de tudo, porque ele vai dizer: Esmirna, eu conheço a tua tribulação. Igreja, Cristo conhece a tua tribulação, Ele conhece o que você passa, Ele conhece as tuas dificuldades, as tuas lutas, nada escapa do seu controle, e Ele sabe de tudo e Ele conhece tudo. E tudo é da vontade dEle, tudo é da permissão dEle. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Só que mesmo eles sendo pobres, Cristo vai dizer que o quê? Vocês são ricos, vocês são abastados, vocês têm muito. Vocês têm muito, muito, muito. Por quê? Você é fiel e fiel até a morte. Apesar dessa igreja, e essa igreja, ela passava por muitas dificuldades. Esmirna era considerada a cidade mais fiel a Roma. Uma das cidades mais fiéis a Roma. E dentro daquele lugar, naquela época do imperador Domiciano, a igreja ela passava por uma forte tribulação e forte perseguição. Nessa época não eram só os judeus que os perseguiam, os fariseus não. Era o próprio imperador romano, era a própria Roma que os perseguia. E Roma perseguia eles de muitas formas. Os açoitando, os queimando vivos, os crucificando e fazendo muitas piores outras torturações contra aquelas igrejas da Ásia, contra aquelas igrejas. E aquela igreja, mesmo assim, ela permaneceu de pé e Cristo as conhecia. E Jesus, ele conectou a pobreza material com a riqueza de ser rico das bênçãos de Deus. E o coração deles eram cheios do Senhor. E dá para a gente lembrar e conectar essa parte com outra parábola que está lá no capítulo 12, no versículo 21 de Lucas. Abre para mim, por favor. Acho que começa a partir do versículo 16, mais ou menos. 12, 16 de Lucas. Pronto. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Só que o que Deus vai dizer para ela: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que adianta a gente ajuntar tantas riquezas, tantos bens materiais, sermos tão ricos materialmente, se a gente não tem o Senhor, se a gente não é rico eternamente, se a gente não é rico das bênçãos de Deus? Isso não é nada, porque a gente não vai levar nada dessa terra. Mas a igreja de Esmirna, ela era assim, ela era rica das bênçãos de Deus e não rica materialmente. Aquela igreja foi fiel e fiel até a morte. E nem a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Por que que Cristo fala que eles eram sinagoga de Satanás? Porque até os judeus estavam falando mal dos cristãos.
Até os judeus estavam difamando eles. Eles não estavam só sofrendo a perseguição romana, como estavam sofrendo a perseguição de outros judeus que deviam ser seus irmãos. Até nisso eles estavam sofrendo, a igreja de Esmirna. Por isso Cristo vai dizer que eles eram sinagoga de Satanás. Que nós tenhamos isso no nosso coração, de não sermos aqueles que criticam outros, mas aqueles que ajudam, aqueles que exortam da forma certa e aqueles que chamam a não olhar para homens, mas olhar para Cristo. Que a gente seja um exemplo de cristão, de não estar falando mal dos nossos irmãos de outras igrejas, mas que a gente seja um exemplo de ser amigo e de alertar o nosso irmão a olhar para Cristo e não olhar para o mundo, não olhar para o ensino dos homens, mas olhar para o ensino da palavra de Deus e o que a palavra de Deus tem a dizer. Que não sejamos aqueles que lutam contra, mas aqueles que auxiliam, aqueles que ajudam, aqueles que amam verdadeiramente. Que sejamos atentos a isso. E não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Cristo estava fortalecendo aquela igreja. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. 10 dias porque seria um breve tempo. Por mais que a gente passe por tribulação aqui nessa terra, é breve, é momentâneo. Cristo, Ele conhece a nossa tribulação e Ele nos sustenta de pé. Ele nos mantém de pé e nada escapa do seu controle. Então que você creia nisso, que você suporte e seja fiel a Cristo, fiel até a morte. E parece uma coisa muito difícil de imaginar, mas imagina aí tu ser fiel até a morte. Quando chegar lá na época lá do Apocalipse, não sei se seremos nós, essa igreja, mas quando o anticristo estiver lá governando, quando tiver aquela perseguição tremenda contra ti, tão grande contra ti, mesmo assim você está lá com o selo do Espírito no teu coração, Cristo ele vai estar te conservando. E se você for fiel até a morte e não o negar, a ti será dado de vencer da segunda morte. A ti será dado o fruto da árvore da vida. Se você perseverar, se você continuar. E que a gente seja assim. O apóstolo João, ele tinha um discípulo chamado... Me esqueci o nome dele agora. Depois eu vou tentar me lembrar dele e passar para vocês. Mas ele tinha um discípulo que perseverou e que continuou. Que esse discípulo dele, ele foi queimado dentro de um touro de bronze, em óleo quente, porque até o último momento ele não negou a Cristo. Até o último momento ele disse: Cristo é o meu Senhor, não é o imperador romano, o meu Senhor, é Cristo. E se a gente tiver isso dentro do nosso coração, se a cada vez mais a gente se fortalecer no Senhor Jesus e o conhecer, o Espírito Santo, não nós, o Espírito Santo nos dará força para a gente testemunhar a favor de Cristo e dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E que a gente continue atualmente no lugar onde a gente está, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, quando outros tentarem te impuser, para tu não dizer que Jesus é o teu Senhor, que você continue dizendo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é aquele que me mantém de pé, e mesmo que Ele não me dê aquilo que eu estou esperando, eu ainda assim o glorificarei, porque é Ele que sabe tudo e é Ele que me sustenta. Que a gente tenha dentro do nosso coração que Jesus é o nosso Senhor, e que a gente seja fiel, e fiel até a morte. Porque a ti, o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos ouça, ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Mesmo que o nosso corpo se deteriore, mesmo que a gente morra fisicamente, o nosso espírito ele vai estar lá com o Senhor, a nossa alma vai estar lá com o Senhor, e a Ele daremos glória porque fomos fiéis. Ele vai dizer: eu te conheço, eu conheço as tuas obras e eu te conheci de perto. Que sejamos isso, que a gente ouça isso do Senhor Jesus. E lá a gente vai agora para a terceira carta, a carta à igreja em Pérgamo. Tá dando para pegar aí, pessoal? Tá dando para entender? Beleza. Então vamos lá, para a terceira carta. Bom,
A carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí também em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja em Pérgamo, a carta à igreja de Pérgamo, ela retrata cristãos que são tentados a comprometer a sua moralidade e aquilo que eles acreditavam e a sua lealdade a Deus. Ela foi uma carta que retratou a tentação daqueles irmãos. E a cidade de Pérgamo, ela foi considerada a primeira capital. Éfeso, nesse momento, já era uma cidade maior que ela, mas ela tinha sido a primeira capital da província romana na Ásia. E ela possuía uma famosa biblioteca, a segunda maior do mundo naquela época, com cerca de 220 mil livros, mais ou menos, pergaminhos. E ela só perdia para a cidade de Alexandria, no tamanho de sua biblioteca. E seus cidadãos desenvolveram o uso de peles de animais como material para escrita. Ela era uma cidade muito cultural, que tinha muito conhecimento. E diferente de Éfeso e de Esmirna, que eram cidades portuárias, eram cidades que ficavam na costa, Pérgamo, ela tinha uma posição que ela ficava em cima de um monte. Ela era uma cidade muito estratégica, ao ponto de que quando os inimigos tentavam invadir aquela cidade, eles não conseguiam, porque aquela cidade estava no alto, eles conseguiam ver quando os inimigos vinham. A posição dela era tão estratégica, tão privilegiada, que essa cidade, ela não demorou muito para ela cair. E ela era uma cidade que foi culturalmente muito cheia de conhecimento, como eu já disse. Por quê? Os pergaminhos, como a gente conhece, eles descendem dessa cidade. Pergaminho. Por quê? Aquela cidade, o prefeito daquela cidade, o chefe daquela cidade, ele queria que aquela cidade fosse conhecida por ter a maior biblioteca, fosse conhecida por ter uma biblioteca muito grande. E aquela cidade, em certo momento, ela não conseguiu mais ter o acesso aos papiros, que eram o papel, o meio da escrita daquela época, e ela decidiu criar, eles inventaram o próprio meio de estar escrevendo os seus livros, os seus conhecimentos. Por isso eles desenvolveram, a partir de peles de animais, o pergaminho. O pergaminho, ele foi muito resistente, foi uma inovação naquela época, ao ponto dele superar o papiro e daquela cidade ficar muito conhecido por isso, por causa da criação do pergaminho. Mas Cristo, ele vai dizer para aquela igreja o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, por quê? Indica que eles receberão do Senhor o seu julgamento mais severo, pois a espada que sai de sua boca é a mensagem eficaz e o seu julgamento. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Só um adendo sobre a espada de 2 gumes, tá? A espada de 2 gumes, ela era um símbolo também de autoridade romana, o que indicava que Pérgamo, por ser uma capital de província, por ter sido uma capital, ela tinha esse símbolo lá.
Mas também essa mesma espada de dois gumes, ela se tornou o verdadeiro símbolo de Jesus, de Cristo, que era o verdadeiro governador, não era Roma. E Cristo, ele usaria essa espada de dois gumes contra aquela igreja. Mas ele vai dizer: eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás? Porque Cristo está falando isso. Naquela cidade, a cultura pagã era tão grande, a idolatria era tão grande, que dentro daquela cidade, eles tinham um altar a Zeus, no topo da cidade. Eles tinham lá uma imagem, uma escultura do imperador romano César Augusto, que muitos, se você se atentar, é o imperador que da época de Cristo, do nascimento de Cristo, era esse imperador César Augusto. E dentro daquela cidade também tinha templo a deus Atena, e tinha um outro templo também muito conhecido, que era ao deus Asclépio, que era considerado por muitos o deus da cura. Dentro daquela cidade também era onde foi começados os estudos sobre medicina. Os estudos sobre medicina descendem dessa cidade, da cidade de Pérgamo, porque o deus Asclépio era considerado por muitos como um símbolo de cura. Ele era um deus serpente. Por isso que, se você prestar atenção no símbolo da medicina, ainda há uma serpente lá. É o que provém desse deus, né, dessa época. Só uma curiosidade bastante diferente. Eu acho que você não sabia sobre isso, né? Mas é isso. Dentro daquela cidade, ela era chamada de trono de Satanás. Por quê? Por causa disso. Era uma cidade tão pagã, que ela... Meu Deus, imagina viver naquele lugar. Alguns estudiosos retratam que essa imagem de Zeus, daquele lugar, ela substitui a imagem do Pai, de Deus. E a imagem do templo de Augusto, ela era como se Augusto tivesse colocado na posição do filho. E a imagem do Asclépio, do Deus da cura, é como se fosse a imagem do Espírito Santo. Era como se eles fizessem uma oposição da imagem da Trindade. Alguns estudiosos enxergam dessa forma. Mas dentro daquela cidade, mesmo ela sendo um lugar tão perverso, que era cheio de uma idolatria tão grande, Cristo, ele vai dizer: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. E quem foi Antipas? A Bíblia também não se aprofunda muito sobre quem foi Antipas, mas ele foi um mártir cristão que perseverou, que foi uma testemunha, que foi o meu fiel. Cristo vai chamar ele de meu fiel. E a importância de Antipas não está apenas no seu sacrifício, mas também na sua fidelidade à fé cristã, em meio a uma perseguição tão grande, não só de Roma, não só do Império Romano, mas também da cultura daquele lugar, do sincretismo religioso que estava dentro daquele lugar. Era uma confusão tão grande você viver naquela cidade, que tu olhava para um lado, as pessoas acreditavam numa coisa, olhar para o outro, as pessoas estavam adorando lá a imagem de César. Do outro lado, as pessoas estavam lá estudando medicina, acreditando que era um deus de serpente que curava. E ainda tinha a perseguição dos romanos, mas mesmo assim, Antipas, ele se manteve firme, ele se manteve de pé. E ele também foi queimado vivo dentro de um touro de bronze, em meio a um óleo quente. Mas mesmo ele tendo se sacrificado, o sacrifício dele ecoa no meio de nós, para que a gente seja uma testemunha fiel do Senhor, para que a gente olhe para o exemplo dos primeiros cristãos, dos mártires cristãos, e que a gente lembre que o que eles viveram, o que eles passaram, é um exemplo para nós da gente perseverar na nossa fé, da gente permanecer, continuar olhando para o Senhor e sendo fiel a Ele. Minha fiel testemunha, o meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. E as pessoas naquele lugar, elas misturavam as religiões, combinando ser cristão e ser pagão ao mesmo tempo, e se envolvendo em atitudes imorais.
E se a gente for relembrar o que é que Balaão fez? Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Quando Balaque o chamou, quando ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, e a gente aí vê em Balaão a verdadeira imagem de um falso profeta. Aquele que trabalhava pela imagem errada, somente por lucro. Era essa a motivação do coração de Balaão. Mas ele deu um conselho, Balaão, ele deu um conselho aos midianitas, porque ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. E no final, ele soprou nos ouvidos dos midianitas que eles tirassem Israel de sua posição. Junto com os moabitas, os midianitas tirassem Israel de sua posição. E ele entendeu que Israel era forte porque eles eram fiel a Deus. E o que foi que ele fez? O que foi que Balaão fez? Ele sugeriu que as mulheres midianitas convidassem os homens de Israel a participar de festas idólatras e a praticarem prostituição e imoralidade sexual, que é o que vai dizer aqui no versículo 14. O que foi que Balaão fez? O que é que aquela igreja estava sustentando dentro dela? A doutrina de Balaão. Eles estavam trazendo aquela prática para dentro de si. E mesmo aquela igreja sofrendo tanta pressão de fora, tanta pressão do lugar onde eles estavam, e eles ainda assim se mantendo de pé, Satanás foi e tentou destruir eles internamente, naquilo que eles acreditavam. E se infiltrou dentro daquela igreja, fazendo com que eles seguissem a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. Como a gente falou, os nicolaítas achavam que você podia ser cristão e praticar coisas erradas ao mesmo tempo. E a doutrina de Balaão, ela também foi assim, dessa forma. As duas são muito parecidas e aquela igreja, mesmo se mantendo fiel, ela aceitou dentro dela o falso ensino. Que a gente não seja uma igreja que deixa de acreditar no que a palavra diz, no que o ensino do Senhor nos fala. Que a gente não seja uma igreja que permita que falsos ensinos, que a cultura do nosso mundo, que tenta nos influenciar a mudar, nos mude. Que a gente seja uma igreja que persevere, que não aceite dentro de nós, no meio de nós, nada que não seja o nome de Jesus sendo exaltado e o nome de Jesus sendo engrandecido no meio da gente. Que a gente se mantenha firme, continue seguindo o Senhor e continue sendo a Bíblia a nossa base de fé, de vida cristã, e continue sendo a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo e aquilo que o Senhor Deus diz para nós, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos faz caminhar. Que a gente esteja atento e os nossos ouvidos não sejam enganados, porque a gente pode ver aí, meu irmão, que não só na igreja brasileira, mas na igreja do mundo todo, igrejas sendo destruídas, porque eles têm aceitado dentro do meio deles coisas que não são o Senhor sendo engrandecido no meio deles. Eles têm aceitado tantas coisas para se manter moralmente aceitos, para que eles fossem aceitos por uma cultura do mundo. Mas se a gente for aceito pela cultura do mundo e não aceito pelo Senhor, do que adianta? A gente não tem que ser aceito pelo mundo. Mesmo que o mundo nos odeie, mesmo que o mundo diz que a gente é careta, que tu é chato, que tu é sei lá o quê, que as pessoas nos julgam por isso, por a gente sermos cristãos. Que a gente continue se alegrando quando os outros chamarem a gente de careta, mas o nome de Jesus, mas o Senhor Jesus dizendo que a gente é fiel. Mesmo que o mundo lá fora vai dizer que a gente é chato, o Senhor Jesus diz que a gente é maneiro, que a gente é legal, porque a gente segue a Ele verdadeiramente, porque a gente é fiel, e que a gente não aceite no meio de nós nada que não seja o Senhor Jesus. E Ele vai dizer, portanto, arrependa-se, senão irei até aí, e sem demora lutarei contra eles com a espada da minha boca, a espada de dois gumes. Cristo virá com a mensagem eficaz, com seu julgamento. Mas se a gente perseverar, ao vencedor, Ele dará do maná escondido. Esse maná escondido na época lá do Êxodo, quando Deus abençoou o povo de Israel com o maná. O primeiro maná ele foi colocado dentro de um vaso, e esse vaso foi colocado dentro da Arca da Aliança.
E a tradição judaica dizia que com a vinda do Messias, a arca ela reapareceria e o maná seria comido no banquete de Cristo. Mas a gente sabe que o maná escondido que a gente tem é o Senhor Jesus. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão da vida. E quando Ele vier, nós nos alimentaremos dEle, unicamente dEle. E será aquele que nos sustenta e que nos alimenta, que nos faz ficar vivos verdadeiramente. E ao vencedor, Ele te dará um novo nome. Ele te dará um nome precioso que somente você e Ele saberá. Somente você e Ele conhecerá. E tem uma promessa muito grande do Senhor, de Deus para a gente, que está lá em Isaías, só para a gente encerrar, só para a gente terminar. Isaías no capítulo 62, no versículo 2, vai dizer assim: as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Pode continuar, Dulce. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim também os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o Deus se alegrará com você. Assim o noivo se alegrará com a igreja. Se ela permanecer de pé, nós comeremos do pão do céu. E nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus, o adorando todos os dias, eternamente, e glorificando o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para essa palavra. Abaixa a tua cabeça. Fecha teus olhos, fica de pé. Vamos adentrar o nosso momento de oração. E eu gostaria de orar pela tua vida. Gostaria de que juntos a gente se atentasse para o que foi dito aqui nessa noite. Para aquilo que o Espírito do Senhor falou para nós. E que você venha se atentar para essas mensagens e guardar isso no teu coração. Pai, eu oro não só por mim, mas por todos nós aqui da igreja, por todos nós da igreja ouvir, os que estão aqui, os que estão em casa, a igreja de toda a nossa cidade, Senhor Deus, a igreja brasileira, a igreja de todo o mundo, Senhor Deus, para que nós venhamos, Senhor Jesus, a nos voltar, Pai, para o primeiro amor, Senhor. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja levado a Ti e seja rasgado com fome e sede pela Tua presença, pela Tua palavra. Que, Senhor Deus, que o nosso coração arda tanto de fome por Ti, Pai, e que a gente não consiga, Senhor Deus, sossegar, Senhor Deus, se a gente estiver, Senhor Deus, somente vivendo em igrejas sem conhecer a Ti. Que a gente não sossegue, Senhor Deus, se a gente não estiver ouvindo a Sua voz, Senhor Deus. Que a gente, Pai, venha ser incomodado, Senhor Deus, a voltar a praticar o nosso devocional, a voltar a se relacionar com o Senhor todos os dias. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja levado, Senhor Deus, assim como a necessidade do corpo, que tem necessidade pelo alimento físico, assim a nossa alma venha arder, Senhor Deus, de necessidade pelo pão da vida, pela Tua palavra, Senhor. E que nós sejamos cheios, Pai, da Tua presença. E que Tu se alegre de nós, Senhor Jesus. Porque, Senhor Deus, Tu está no meio de nós. E Tu será a nossa motivação correta. Que Tu, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, aquele que é conhecido nas nossas vidas, Pai. Que as pessoas vejam a Ti em nós. Que elas vejam que as nossas atitudes para Ti, o nosso zelo, não são somente porque a gente quer engrandecer o nome da nossa igreja, não. Mas para que a gente quer que o nome de Jesus seja conhecido, Senhor. Pai, e que através das nossas vidas, o nosso relacionamento contigo, Senhor Deus, haja frutos, Senhor Deus. Frutos para Ti, Senhor Deus. E que haja vida, Senhor Deus, Te conhecendo. Em nome de Jesus, Pai. Que assim como a igreja de Esmirna, Senhor Deus, foi fiel a Ti. E
fiel até a morte, Senhor. Que nós sejamos fiéis a Ti todos os dias, Senhor Deus, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa vida, Senhor Deus. Que o Teu nome, Senhor Deus, seja engrandecido em nós e que a gente seja fiel a Ti, Pai, e fiel até a morte, Senhor. Que a gente seja perseverante, Senhor Deus, na busca por Ti. E que a gente, Senhor Deus, não venha aceitar, Senhor Deus, dentro de nós, Pai, no meio de nós, nada que não seja o Senhor. Que somente seja o Senhor, Pai, o nome que é engrandecido no meio de nós. E que a glória não seja dada a nós, Senhor Deus, nem a ninguém aqui desse lugar, mas a Jesus. A Jesus. Que as pessoas, quando passem aqui em frente, Senhor Deus, da nossa igreja, elas vejam a Jesus, Senhor Deus, Pai. E elas olhem para nós e vejam o Teu nome sendo glorificado e refletido. Porque Te conhecemos. Nos leva a esse lugar de intimidade contigo, Pai. E que não venhamos a nos esquecer de que é o Senhor, aquele que nos mantém firme de pé todos os dias, Senhor Deus. E que em nome de Jesus, Pai, sejamos perseverantes na busca por Ti a cada dia. Nos sustenta de pé, Senhor Deus. Renova o nosso ânimo, assim como Tu renovou o ânimo de Esmirna, Senhor Deus, todos os dias. E que a gente, Senhor Deus, permaneça, Senhor Deus, em Ti até o fim, até a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus.
Que você possa buscar aquilo que o Senhor deseja que você busque. Que você possa alinhar a sua vontade e a vontade de Deus. Essas cartas, elas trazem o alinhamento da vontade do Senhor. Não adianta fazer tudo e esquecer de amar a Deus. Não adianta você estar em um lugar de plena alegria se a sua vida não é um testemunho real daquilo que Deus espera. Que mais ante o sofrimento e você manter a fé intacta do que você viver uma fé fingida. Que os testemunhos que as pessoas dão de você, ou que os testemunhos que você sabe que são reais, que você fala sobre você mesmo, que o próprio Deus pode dizer: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você, eu sei no que você acredita, eu sei separar sobre aquilo que você fala, o que é real e o que não é real. Eu sei quando você diz que vai e não vai. Eu sei quando você diz que não vai, mas vai. O Senhor te conhece. O Senhor sabe quem é o seu coração. E eu queria que você orasse em cima disso agora. Que você fizesse uma oração dizendo: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. E diante daquilo que o Senhor sabe quem eu sou, a minha esperança é que o teu julgamento, aquilo que eu espero em ti, seja realmente um bom testemunho em cima do que eu desejo fazer, do que eu anseio ser, do que eu anseio, do que eu acredito. Você pode dizer isso agora, dizer: Senhor, eu quero ser alguém que o Senhor testemunha. Diga isso: Senhor, eu quero ser alguém que o Senhor diz: eu conheço, tu permaneces fiel. Lá no seu trabalho, com pessoas vivendo e falando tudo errado, fazendo tudo errado, mas você nunca concordando, nunca achando que aquilo é normal. Sim, sim, lá nos teus vizinhos, ou então dentro da tua própria casa, com os teus parentes, você não pode normalizar o pecado. O pecado vai levar muitos para o inferno. E não adianta usar a frase de Madalena, não adianta. Ah, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Parece que a gente só lembra dessa parte. Esquece da parte que Jesus pergunta: cadê aqueles que te acusam? Não, eles foram embora, pronto, também não vou te acusar. Mas vai e não peca mais. Vai e não peca mais. Não é continuar pecando, porque ninguém pode pegar pedra para rebolar na gente, não. Ninguém pode, mas quem é justo pode. Jesus é justo. E Ele é a pedra angular. Ele é a pedra o qual os edificadores rejeitaram. E se nós rejeitarmos, seremos esmagados por Ele, porque Ele é justiça. Então, quando nós convivermos com o pecado, não podemos de forma nenhuma concordar. O que é errado e vai ser julgado e condenado. E se você concordar seu filho vivendo no errado, se você concorda com a sua esposa vivendo no errado, seu marido vivendo no errado, ah, porque ele é assim. Não, não, querida, ela não é assim. O diabo fez ele assim. Como Deus pode fazer ele um vencedor? Ninguém nasceu se prostituindo, ninguém nasceu usando droga, usando crack, usando maconha, ninguém nasceu roubando, ninguém nasceu mentindo. O diabo ensinou. E se a gente não levantar a voz de Deus, se não tivermos ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo, estamos treinando pessoas para ir para o inferno. E nós temos que ser pessoas que nos levantamos.
e dizemos: eu sou contra as obras dos nicolaítas, eu sou contra a obra do mal, eu sou contra os mentirosos, eu sou contra as drogas, eu sou contra o álcool, eu sou contra as coisas erradas dessa vida, porque em mim Jesus é uma bandeira e tem que estar alta, amém? Para todo mundo ver, amém, 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 para todo mundo ver, principalmente os da nossa casa. Ame a sua família, ame seus irmãos, ame seu marido, ame sua esposa, mas odeie o pecado deles, odeie com a mesma intensidade do amor que você tem por eles. Um dia eu ouvi isso. Alguém perguntou a um pastor: se o seu filho tivesse esse pecado, o que você faria? Ele disse: eu continuaria amando meu filho, mas odiando o pecado dele na mesma proporção que eu amo, porque o pecado vai levar ele para o inferno. Você entende? O inferno existe, assim como a morte é certa para todos nós. Se morrermos no pecado, vamos para o inferno. Esse é o dano da segunda morte. É sobre isso que o Léo estava pregando hoje, o dano da segunda morte. Então temos que chorar pelos nossos, orar pelos nossos conhecidos, levantar a bandeira de Cristo e dizer: a salvação no nome de Jesus. Jesus tem algo melhor para você, amém, igreja? Amém? Então levante a mão agora para a sua casa e comece a orar pelos seus. Ore agora pelos seus e diga: Senhor, eu não aceito as drogas, eu não aceito a prostituição, eu não aceito a bebida, eu não aceito tudo que é errado, eu não aceito, não é normal, não é normal, não é normal, não é normal. O diabo não vai nos enganar. Isso, abra a sua boca agora, abra a sua boca. Em nome de Jesus, que essa depressão vai embora, que essa ansiedade vai embora. Eu não aceito isso. Espírito de morte no meio da minha casa, no meio da minha família, eu não aceito isso. Eu não aceito. Diga, abra sua boca e diga: que haja cura, que haja cura. Nós não normalizamos o pecado, nós não vamos aceitar, nós estamos inconformados com esse mundo. Isso, abre a sua boca. Se você tem um irmão nas drogas, se você tem uma irmã na prostituição, não é normal, não é normal. Não é normal. Os presentes pecados desse século não é normal. Está levando pessoas para o inferno. Nós não aceitamos. Satanás não pode enganar a igreja. Isso, diga, coloque nomes. Pai, eu acredito na libertação da minha família. Você recebeu uma notícia que para esse tempo parece ser normal. Seu filho se relacionando com pessoas que não devia se relacionar. Sua filha relacionando com pessoas que não devia se relacionar. Ah, mas ela ama, mas ele ama nada, é o diabo. Pai da mentira, ele sempre foi mentiroso. Sempre foi mentiroso. E o crente não pode concordar com essas coisas. Não pode concordar com o pecado. Ah, mas ele está fumando só porque ele está fumando porque ele está enganado. O diabo está enganando ele. E para ceifar a vida dele é um pulo. Para matar ele é um pulo. E você não pode concordar.
Ore agora pelo seu filho e diga: em nome de Jesus, liberta o meu filho, liberta o meu filho, liberta a minha filha. Nós não podemos ser uma igreja que negocia com o pecado. Nós temos que ser uma igreja sem mancha, sem mácula. Pai, nós nos levantamos contra, Senhor, as mentiras do inferno, misturando o nosso emocional, usando da nossa emoção para concordar com os pecados que vão levar a nossa família para o inferno. Pai, que toda idolatria caia por terra em nome de Jesus. Que toda mentira caia por terra em nome de Jesus. Que toda religiosidade caia por terra em nome de Jesus. Que toda confusão caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser luz no nosso meio. Que o Senhor possa ser saúde para os nossos ossos, saúde para a nossa mente. Que a nossa mente seja limpa, esclarecida e fiel à palavra de Deus. Quando você vê sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, não sei, sua avó, sua tia, contando coisas para você ter pena, não tenha pena de mim, eu vivo nesse pecado porque eu sou isso. Não, porque ele é enganado do diabo, é por isso que ele vive no pecado. Ela vive no pecado, enganada do diabo. A palavra diz de uma mulher que passou 12 anos, de um homem que passou mais de 30 anos enganado por uma enfermidade, até o dia que o Senhor chegou e libertou ele. Vai acontecer assim com a sua família, em nome de Jesus. Eu não sei se é 20, se é 10, se é 15, se é 30, mas não aceite o mal, não aceite o mal, não negocie com o mal. Seja luz, seja luz, seja luz na sua casa. Sim, Pai, não vamos negociar com o mal, não vamos desenvolver com ele. Queria que você escolhesse alguém para orar agora. Vamos orar 2 a 2. Escolha alguém para orar, homem com homem, mulher com mulher, rapidamente, orando pelas vidas uns dos outros. Que o Senhor faça de você alguém forte, alguém que necessita, alguém que precisa de salvação, alguém que não negocia com o pecado, alguém que vê as obras do mal e diz assim: isso aí não é de Deus não, isso aí é o diabo enganando ela, isso aí é o diabo enganando ele. É a mesma conversa de um pouquinho de vinho. Não, vai tomar um pouquinho de vinho. Aonde é que fica nesse pouquinho? Nunca é pouquinho, toma um porre de vinho. E o diabo vai enganando, mentindo, manipulando, até destruir a vida dela, até destruir a vida dele. Isso, começa a orar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós testemunhamos vitória no nosso meio. Nós não aceitamos Satanás mentindo para nós, nos enganando, concordar com os pecados da nossa casa. Pai, nós vemos o que está acontecendo aí fora, uma geração sendo destruída, uma geração sendo enganada, uma geração, Senhor, inteira concordando, andando no contrário da cruz, igrejas concordando com aquilo que antes era pecado. Nós não aceitamos isso, Senhor. Que negócio estranho no nosso meio, fogo estranho no nosso meio. Não aceitamos em nome de Jesus. O pecado é pecado desde há 2000 anos atrás. O diabo já era diabo antes de 2000 anos atrás, e ele continua sendo o enganador dessa era. Mas nós declaramos em nome de Jesus que nós somos uma igreja sondada pela graça do Espírito de Deus, pela graça do Espírito Santo, que nos explica o que é salvação, que fala o que convém e o que não convém. Oh Deus, em nome de Jesus, e sobre os dessa casa, Senhor, esses que estão aqui, aqueles que não puderam vir, estão em casa, mas que o Senhor possa trazer luz sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, os que estão em meio em confusão,
enfermidades da alma, do espírito, enfermidades, Senhor, do corpo, da mente, das emoções. Pai, em nome de Jesus, vai curando agora. Vai curando, vai derramando um bálsamo. Vai derramando um bálsamo, Senhor. Vai libertando das prisões silenciosas. Vai libertando das prisões silenciosas. Aquelas prisões que enganam o teu povo. Aquelas prisões que enganam, que nos acovardam, que nos colocam em cisternas, em buracos. Pai, em nome de Jesus, levanta um povo corajoso, um povo capaz de se levantar contra o mal, levantando a tua bandeira bem alto, dizendo: Jesus é luz e ilumina todo pecado agora, em nome de Jesus. Todo pecado seja lançado fora, em nome de Jesus. Todo pecado seja lançado fora, em nome de Jesus. Todo pecado seja lançado fora, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Abraça seu irmão, dê um abraço nele. Diga a ele: seja luz. Diga a ela: seja luz. Não concorde com o pecado. Não concorde nunca com o pecado. Nunca, 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 nunca. Nunca, em hipótese nenhuma. Vamos dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante suas mãos. Eles vão deixar o envelope até você. Você que vai fazer pelo Pix, as chaves estão nas telas. Mas o seu coração agora, que tem a liberdade de falar para o Senhor aquilo que preocupa o teu coração. Às vezes um investimento que você precisa fazer e está com medo. E se der errado? Se você já começou pensando que deu errado, já deu errado. Você entendeu? Se o Senhor te encoraja, vai e faz. Se é lícito, vai e faz. Se o Senhor colocou ânimo no teu coração, vai e faz. Agora deixa a porta da decisão com Ele. Senhor, se não for da tua vontade, não deixa eu fazer. É simples assim, gente. Eu venho ensinando vocês há anos isso. Há anos. E serve para tudo. Para comprar uma casa, para comprar carro, para fazer tudo. Senhor, você quer comprar um carro? Senhor, eu tenho um dinheirinho aqui, eu estou ganhando mais ou menos agora, eu quero comprar um carro. Mas eu queria que o Senhor me ajudasse. Se for da tua vontade, manda um carro para me comprar. Se não for, o Senhor proíbe. Dê tudo errado. É assim, sem medo. E as coisas vão abrindo, irmão. Senhor, eu quero melhorar o meu negócio. Eu estou com um dinheirinho aí, mas eu estou com medo de vir uma enfermidade, uma doença. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Bora botar esse negócio para frente, amém? O Senhor é contigo. Se Ele já colocou um negócio no teu coração, não tenha medo, não temas. Às vezes o povo de Deus deixa de ser mais esperto do que o ímpio. Sabe por quê? Medo. Não tenha medo. O Senhor sabe o que você precisa. Ele conhece teu coração. E esse é o momento de você orar pelas suas finanças. Ore. Às vezes é uma reforma que você quer fazer. Mas o Senhor vai se importar com reforma? Se importa. Não com a reforma, é com você que Ele se importa. Não é com a reforma, é que você se preocupa. Então vai, Ele vai te ajudar. Ele gosta dessas coisas também. Quando você se agrada do reino dos céus, o Senhor se agrada dos desejos do teu coração. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Pai, nós estamos aqui essa noite e nós caminhamos em passos de fé. E nós testemunhamos, Senhor, sobre as nossas finanças, sobre aquilo que o nosso coração anseia, que às vezes quando levamos a Ti parece tão inferior. E é. Mas eu sei que o Senhor se interessa pela minha casa,
pela minha família, pelo bem-estar. Então que o Senhor possa nos abençoar. Abençoar nossa mente, o nosso coração, a nossa ousadia. E que a gente não seja recolhidos como fracos e perdedores, mas sejamos como um povo ousado, que caminhou perto de uma terra grande prometida, ao qual emanaria leite e mel. E nós viveremos, Senhor, o melhor dessa terra em Ti. Não que isso seja o nosso foco, mas o Senhor conhece o nosso coração. E nos alegra te alegrar. E acreditamos que como um Pai de amor, também o Senhor ama a nossa casa. Então olha a condição de cada irmão. Às vezes uma dívida, Senhor, que precisa ser paga, e esse irmão não está tendo condições. Mas eu sei que o Senhor se interessa por isso. Às vezes uma dúvida, um medo, Senhor, de fazer um negócio. Às vezes uma falta de sabedoria, de receber o dinheiro e jogar tudo fora, dividindo com gente que não merece. Por mais que sejam pessoas da nossa casa, nós temos que ter sabedoria até para dividir os nossos bens, para não ficar na miséria. Pai, dai-nos sabedoria e graça diante daquilo que o Senhor escolheu para que a gente possa viver. E em Ti cremos sempre no melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Traga seu dízimo, traga sua oferta, ou levante a sua mão e cante, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Coloque as mãos sobre a sua mente. As batalhas maiores que nós travamos estão na nossa mente. E o nosso coração, às vezes tão fraco, enganado pelas mentiras do século passageiro, são sufocados, esquecendo das coisas que realmente importam. Pai, nós estamos aqui colocando o nosso coração diante de Ti. Transborda em nossa mente, que nos venha o autocontrole. Para não estragarmos, não deixe que o nosso coração seja dividido entre o certo e o errado. Não permita um coração dobre diante de uma situação certa. Coloca em nós o espírito reto, que não vacila nem para a direita nem para a esquerda, mas que mantém a mente preenchida com as Tuas promessas. Diga: eu recebo uma mente blindada contra as mentiras do diabo. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém que precisa de oração e unção com óleo, que esteja com alguma enfermidade? Vem à frente. Se você precisa de oração com óleo, vem à frente. Os presbíteros da igreja vão orar por você. Nós acreditamos nessa palavra que diz que a unção com óleo e a oração tem eficácia. Enquanto os presbíteros vão orando pelas pessoas, nós também vamos orar pelas que ficaram em casa, doentes, estão passando por esse tempo de enfermidades, de tantas viroses. Mas o Senhor é Deus que cura. Aleluia, igreja. Aleluia. Então que você possa ser essa referência de cura. Que seja essa referência de cura nessa hora. Pai, eu acredito na Tua cura. Eu acredito, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não recebo enfermidade sobre o meu corpo, Senhor, porque o Senhor tem colocado em mim um espírito de fé. Diga isso agora: Pai, eu recebo um espírito de fé. O espírito de fé, Senhor, que cura, que quebra toda amarra, que quebra, Senhor, todo pecado, Senhor.
Entra sobre o corpo agora, cura, porque o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. E eu te abençoo para que você possa ser curado em nome de Jesus. Eu repreendo toda a enfermidade sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Yeshua. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão importante, que é noite de oração na tua casa. Nós oramos, Senhor, por aqueles que ficaram em casa. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão desanimados, talvez desencorajados, ou por aqueles que estão como Marta, tão atarefados, que não tiveram tempo de te buscar, de tirar um momento para te buscar. Mas nós acreditamos, Senhor, que o Espírito é o que tem todo o governo e que Ele possa, Senhor, em nós agir em vitória. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Ele esteja na tua entrada e na tua saída, na tua ida e na tua volta. Que Ele se incline para ti e tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Glória a Deus.